Bom dia, são 7h30 da manhã e vamos para Sevilha. Vamos a Sevilha, vamos dar um passeio de 5 dias pela Andaluzia. Tem localidades muito engraçadas, como por exemplo Ronda. Desta vez não irei a Ronda porque já lá estive. De Lisboa a Sevilha são aproximadamente 450 km. Vou fazer um percurso sem ser por autoestradas, apesar que em Espanha há muitas autoestradas que não são pagas. São 5 horas de viagem. Vou fazer por estradas secundárias e estradas nacionais. O equipamento que eu levo para esta viagem: umas mudas de roupa, equipamento para a chuva, espera-se chuva para sexta e sábado. Vai comigo também a tenda, saco-cama e colchão, que convém estar preparado para acampar. Vou tentar conhecer uma zona que não conheço, que é Serra Nevada, os Povos Brancos. Vou tentar ir ao Cabo da Gata e regressar a Lisboa. A aplicação que eu desta vez vou experimentar, o Maps.me, é uma aplicação que funciona offline. Descarreguei os mapas de Portugal Sul e os mapas de Andaluzia, Sevilha e Andaluzia, Granada. Escolhi um percurso Lisboa-Sevilha e escolhi como opção ou como filtro evitar portagens. Vamos ver como é que a aplicação se comporta. A moto está com um comportamento espetacular. Já fizemos uma média de consumo de 3.4 litros ao 100 e gastámos 3.9 litros de Lisboa a Grândola. De aproveitar e ir aqui à Priu para meter gasolina. A XADV tem o depósito aqui à frente, é só carregarmos no botão. Aproveito já agora para vos mostrar. Tenho este saco da Givi, é um saco de 40 litros, dá perfeitamente para estes dias. A XADV também tem um compartimento debaixo do banco onde dá para nós levarmos coisas, e tenho aqui esta mala, esta top case da Givi, a Tracker Outback, que é bastante boa. Bom, se calhar vamos parar para beber um cafezinho, não?
Hoje chega ao final o primeiro dia desta mini viagem a Andalucia. Estou nos arredores de Sevilha. A gente vê-se amanhã no segundo dia. Bom dia, são 8 da manhã, estou nos arredores de Sevilha. Hoje, o segundo dia de atravessar Sevilha e não quero apanhar trânsito, porque é dia de semana. Hoje o percurso leva-nos até Zahara. Vai ser um percurso de montanha com alguns miradores. Vamos passar perto dos Caminitos del Rei, mas não vou aos Caminitos del Rei porque é preciso marcação e já não tinha bilhetes. É preciso com reserva, fica a dica, reservar antecipadamente. E o percurso de hoje vai terminar em Antequera. Eu ainda não tomei o pequeno almoço. No hotel que eu fiquei pediam-me 12 euros para tomar o pequeno almoço. Eu achei que era um bocadinho abuso. Decidi parar para o caminho e beber um café e tomar o pequeno almoço. Temperatura 21 graus. Temos aqui umas nuvens no horizonte pouco simpáticas, mas a previsão é de sol. Iniciamos aqui, entramos em Sevilha e vamos agora atravessar a cidade. Demoramos 40 minutos a passar por Sevilha e às 8 da manhã são 9h20, já tomei o pequeno almoço. Estamos numa estrada que sou eu e os ciclistas, que vai paralela à autoestrada e a esta hora não tem ninguém. Vamos lá então seguir caminho. Estamos aqui em Zara de la Sierra e vamos fazer então agora para ali, para aquele lado, vamos fazer a Serra de Grazalema.
São 5h14, 5h15. Eu cheguei aqui ao hotel, é o Hotel Luzano. Vamos visitar o Turcal, vamos aproveitar o dia ainda. Bora! Estamos no topo de Antequera e vamos ali até aquelas montanhecas. Estamos aqui no Mirador Ventanilhas e vamos ver aqui estas pedras. Como dizem os espanhóis, que passada, tio! Vamos lá ver. Isto até parece que foi feito de propósito, mas não. É tudo natural. Este sítio vale muito a pena. As estradas para moto são espetaculares e aconselho vivamente um passeio a esta zona. Olá, para Antequera, Antequera. Antequera. para sair da cidade, tem saída para lá? Tienes que tirar para allá. Tienes que tirar para otro lado, porque para acá es Setení. Você tem de Ronda, não quero. Usted tiene que tirar para atrás. Ok. Tienes que tirar, por donde has venido, tienes que cruzar un puente que hay. Uma ponte El puente, coge el puente para arriba. para arriba. Sí. Ok, já sei. Tú cogerás para abajo. Por Sí, abajo, sí, sí, yo sí. te he visto. Cuando Sí. vienes para abajo, pregunta por ahí. Vale, Yo Antequera, es la otra carretera que hay. ok, La carretera que hay para Campillo Antequera, ok. É isso. Gracias. para otro lado. Vale. Passa a ponte e sai para arriba. Mira para arriba. Sim. Verás dirección Provida y a mano izquierda, coge a mano izquierda. Ok, No pregunta ahí a la compañera. ok. Gracias. Aquí lo van a ir todo. Não. Gracias. Venga,
Ah, Bom dia, são 8h15 da manhã, estamos no terceiro dia. Hoje vamos até a Serra Nevada, vamos passar em algumas localidades e vamos terminar o dia em Roquetas de Mar, junto à costa, ao mar Mediterrâneo. Hoje tenho planeado um percurso de 322 km, com um tempo total de 6 horas e 26. Hora prevista de chegada 14h45, isto é o que indica o Maps.me, mas, claro, sem paragens. Eu não sei se vocês conseguem ver no horizonte. Estão a ver aqui esta montanha? Digam-me lá que não parece um homem deitado. Temos a parte da testa, a parte do nariz, a parte da boca, a parte do queixo, temos ali o pescoço. É bem impressionante. Está uma temperatura boa, estão 17 graus. Eu vesti por baixo do meu casaco de verão, vesti outro blusão fininho que me aquece e vou aqui bem confortável. Estamos ali a ver atrás daquelas montanhas o nascer do sol. Eu não sei se a câmera capta os raios. De um lado o sol, do outro lado o senhor deitado. Podemos ver ali ao fundo o mar. Esta zona é muito bonita, tem umas estradas boas para andarmos de moto, mas eu fiz agora um percurso um pouco acidentado e a estrada não estava muito boa. Eu tive que alterar agora aqui um bocadinho o percurso, porque o Maps.me estava a dar aqui uma rota de montanha e não sei porque ele de repente alterou para a chegada, em vez de ser às 2h30 mais ou menos, vou dar aqui às 18. Ora, e eu como estou a usar pela primeira vez neste tipo de situação esta aplicação, eu não quis arriscar e alterei aqui um bocadinho a rota. Por isso vou em direção ao mar, vamos fazer um bocadinho junto ao Mediterrâneo e depois voltamos a subir para a Serra Nevada. Esta alteração estava a dar aqui uma previsão de chegada às 2h26, ou seja, 2h30. A estrada tem umas curvas fabulosas, mas muito caminhão. À medida que vamos descendo, lá em cima estava confortável e aqui tem um calor. Lá em cima, nas montanhas que acabei de passar, a moto marcava uma temperatura de 13 graus e eu estava bastante confortável com o equipamento que trago. Agora estão 23 graus e já começo a sentir calor. Ou seja, estamos a falar de uma diferença de temperatura de 10 graus em 2 ou 3 km. Já estamos a entrar no Parque Natural da Serra Nevada, que a moto está-se a portar lindamente. Já andámos 876 km, fez um consumo total de 31 litros e uma média de 3,5 litros ao 100. A moto é confortável, acelera quando tem que acelerar, trava quando tem que travar. Até agora, impecável. Só há uma questão da moto, aliás duas. Uma é o depósito, que é muito pequeno, estamos a falar de um depósito de 13 litros. E outra que a moto é muito pesada, com o tanque cheio, 236 kg. Vamos fazer uma paragem, nós saímos, eram 8h15. A primeira parte do percurso foi um bocadinho cansativa. E aqui o Maps.me levou-me para uns sítios um
bocado estranhos. Tive que redirecionar aqui o GPS, tive que me auxiliar do Google Maps, porque ele de repente, para a primeira paragem, estava-me a dar às 6 da tarde. Não podia ser. Uma aventura hoje, chegar aqui. Fiz muitos quilómetros em montanha, acabei aqui em perto de Alméria, eu já não me lembrava que isto é um mar de estufas, uma coisa impressionante. E pronto, olha, escolhi um hotel, eu vou-vos dizer, 47€ a noite, não está mal, até agora foi o hotel mais barato que eu consegui ficar em Espanha. E vamos ver a vista, querem ver? Se passarem aqui por esta zona, podem ficar aqui neste hotel, ok? Bom, tem um hotel simpático, até agora é tranquilo, dá para dormir, querem ver o quarto? É um quarto simpático, tenho aqui cama, nunca mais acaba. Grande quarto, é um quarto simples, hotel normal. Correu bem, amanhã ainda não sei bem para onde é que eu vou, não é? Mesmo assim, hoje à noite vou decidir a rota e o plano para amanhã irmos para o quarto dia aqui desta voltinha pela Andaluzia. Obrigado por assistirem, deem like no canal e não se esqueçam de subscrever. Centro de Interpretação da Bruxaria. Olha, por esta é que eu não esperava. Opa. Ansel and Gretel. Mas eu não vou meter a moto aí. Vamos estacionar ali. Ir um bocado.
Oh. Olha, desculpe, importa-se de empurrar um bocado? Empurrar? Sim, 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 sim. Graças. Tá bueno, gracias. Vale. É que é muito pesada a moto. São 8h20 da manhã. Estou em Roquetas de Mar. Hoje temos um percurso planeado de 258 km. Vamos aqui de Roquetas de Mar até ao Cabo da Gata. Depois vamos até Guadix, perto de Granada. Marca um percurso de 3 horas e 30 minutos, com hora prevista de chegada às 11h52. Acho que hoje temos um dia mais tranquilo do dia de ontem. Previsão do tempo é nublado, não chove. Aqui de Roquetas do Mar até ao Cabo da Gata são cerca de 70 km. Esta noite adormeci cedo e sou acordado às 10 da noite, ou 10h30. Parecia que estava dentro da discoteca, mas não, estava dentro do meu quarto. Que fiquei naqueles hotéis de familiares de verão, aqui perto da praia, e lá está, às 10h30, festa. Eu não sei se vocês repararam, mas esta zona eu já me tinha esquecido, já tinha visto um documentário na televisão sobre esta zona e sobre a quantidade de estufas que esta zona tem. Na televisão é uma coisa, ao vivo é completamente diferente. É impressionante a quantidade de estufas que esta zona tem. É um mar de estufas, uma coisa inacreditável. É só estufas por todo lado. As estufas chegam ao ponto de subir um bocado a encosta da montanha. Alguma da fruta e legumes que nós comemos em Portugal e que diz origem Espanha, não me admiro que alguns não sejam daqui. Vamos então, Cabo da Gata. Ora, acabámos aqui de assistir a uma situação. Esta senhora deve ter enganado e queria fazer inversão de marcha. Não havia rápida. Meu Deus! Muito bom! Enganei-me. Vou virar para trás. Aqui não havia rápida. Eu já não consegui captar o início, queria que a câmera apagada. Mas ela estava completamente atravessada a querer fazer a inversão de marcha. Como é que é possível? Como é que é possível as pessoas não perceberem que isto é um acesso à autoestrada, ou neste caso à autovia, com duas faixas, que se pode andar a 120? Como é que é possível? Onde é que estas pessoas tiraram a carta? Aproveito para vos mostrar, eu ia com a câmera desligada, mas ia apreciar. Nós vamos para ali, que é o Cabo da Gata, conseguimos ver ali o cabo, e esta visão do sol a bater ali no cabo está espetacular. Nós vamos ali até ao Cabo da Gata ver então aquele cabo e depois vamos começar a voltar para Lisboa.
E chegamos ao Cabo da Gata, com esta serra aqui, este parque natural de Mijar e Gata, toda esta zona aqui, toda esta serra. Epá, este cenário é também assim uma coisa, com as montanhas ao fundo, esta reta. Estou a deixar o Cabo da Gata, vou em direção a Guadix. Depois de Guadix, Granada é onde eu vou ficar esta noite. A caminho de Guadix fica o Mini Hollywood, ao pé de Tabernas, e o deserto de Tabernas. Depende do tempo, das horas, se der. Ainda damos lá uma passagem ao Mini Hollywood aqui da zona. Fizemos aqui um pequeno desvio. E aí é o Mini Hollywood, é um parque temático. Isto deve-se pagar, mas nós vamos lá verificar. Isto é um sítio muito turístico e claro que isto deve-se pagar. Ora, a entrada são 26 € por pessoa. E eu vou parar aqui para beber uma água. Não vou entrar. Eu percebo que seja engraçado. 26 € é muito dinheiro e eu prefiro coisas naturais do que coisas fabricadas pelo homem. O parque, como vocês podem ver, são 2,90 € por dia, mais 26 € a entrada, passa dos 30 € com comida. Bom, vou beber aqui uma aguinha e vamos tentar ir ao mirador. E estou aqui a ir por fora do parque. Não sei se a câmera capta, acho que não. Mas, ora, aqui está. Aqui o Mini Hollywood. Ok, vamos então agora seguir para Guadix. Aqui a máquina
está-se a portar muito bem, então vamos lá. Olá, é 95 Lheno, por favor. Bien Lheno. Bien Lheno. Mais un poco más, sí. Ah, bueno. Alguna niña algo que huele a conejo. Hay que perdonar, pero con la mujer me pilla tarjeta. Gracias. Até logo. Na bomba, perguntei ao senhor um banco para levantar dinheiro e ele disse-me na cidade. Bom, vamos ver se a gente encontra aqui um banco. Agora, eu não percebo muito bem este sinal. Já estou aqui há uns 2 minutos. Não sei se é para passar, se não é. Não percebo nada disto. Numa localidade onde não passa ninguém, temos aqui um sinal vermelho tanto tempo. Still waiting. Tive que desligar a moto. Sou eu e aqui este companheiro atrás que vem de bicicleta. Desculpe, senhor. É normal tanto tempo? Sí, funciona, que tarda rato Ah, el semáforo, no sé por qué. Desde la punta arriba se pone hasta que no pasen los coches, en el agua tiene verde. pero posso passar? No. ¿Qué? ¿Puedo pasar? Sí, ya está, la tiene verde. Ah, ok, gracias. Ok, vamos nós. Estamos de volta na mesma rua, o sinal vermelho, e vamos ter que esperar mais um bocadinho. Estamos aqui no Mirador Fim do Mundo e eu
gostaria que vocês vissem as paisagens que estão aqui por trás de mim. Ora vejam. São 5h30 da tarde, cheguei agora ao hotel. Ainda vou aproveitar para dar uma voltinha na cidade. Vamos? Muy bonito. Bonito, sí. Algo, Aire Commander. algo que Commander. comanda. Yo es que tengo una tema. Ah, tema. Idioma. También es bueno. Bueno. Muy bonito el caso, muy bonito el caso. Bien. Aire. Bom dia, são 8h18 da manhã, estou a deixar Granada, destino final hoje, Córdoba, são cerca de 300 km aproximadamente. Vou fazer duas paragens, vou fazer a primeira paragem em Baeza e depois em Úbeda. Vamos fazer um bocado de autovia, não muitos quilómetros, e mais à frente vou sair para as carreteras de montanha. Estou a percorrer a autovia Serra Nevada Costa Tropical, que tem umas paisagens muito bonitas. É impressionante esta zona, a quantidade de oliveiras que estão plantadas. Não sei se conseguem ver, todos estes montes aqui são oliveiras e de acesso, algumas delas bastante complicadas. Lá em cima, no topo, são oliveiras, na encosta, tudo oliveiras. Como é que esta malta apanha a azeitona lá em cima? Dá uma trabalheira dos diabos, sobe monte, desce monte, a apanhar azeitona. A saída da autovia, eu vesti este casaco, como eu vos tinha dito, e ainda bem que o fiz de manhã, porque estava um friozinho na autovia, que este casaquinho foi o que me valeu. Ok? Como vocês podem ver, eu uso duas camadas. Ok?
Claro que se estivéssemos no pico do inverno, não podia ser assim. Mas tenho este blusão, ok? Este blusão, estão a ver? E tenho este de verão. E estes dois, que se chover, é a previsão para amanhã e ainda hoje, a final do dia, é de chuva. Já tenho aqui a capa de chuva. Entrei aqui nesta Nacional, estamos a caminho de Baeza. Vão ver ali aquele senhor, mas aquele que está ali com o cão. E já passaram aqui uma série de malta a correr ou a andar. Como podem ver aqui a minha mala, tenho aqui o equipamento da chuva, ok? Vou pôr só o chapéu cá para cima. Ok. E ciclistas. Tenho encontrado ciclistas espanhóis que é uma coisa impressionante. Tantos a fazer ciclismo. Não sei se conseguem ver, se a câmera capta. Lá vem mais um senhor a andar, fazer a sua caminhada matinal. Isto é um hábito saudável. Recomenda-se. Não há nenhum médico que diga para estarem sentados no sofá a fazer o zapping. Bom, tiramos então aqui o casaco. Eu vou seguir viagem. Estou a chegar a Baeza. Baeza faz-me lembrar Santiago de Compostela. Segue-se agora o Beda. Cheguei ao Beda. À primeira vista parece-me uma cidade. Portanto, vamos aqui procurar o centro da cidade e dar uma voltinha. O Beda e Baeza são localidades Património Mundial da Humanidade. O Beda e Baeza distam de 4 km aproximadamente uma da outra. São duas localidades que ficam bem perto uma da outra e que vale a pena visitar. Fiz aqui uma pequena paragem em Ubeda e agora vamos seguir para Córdoba.
São 3 da tarde, cheguei agora ao hotel, a Córdoba. Vou aproveitar ainda para conhecer a cidade e dar uma voltinha, apesar do calor que se faz sentir, 37 graus. É de loucos. Esta mini viagem pela Andaluzia de 5 dias vai terminar em Córdoba e amanhã vou arrancar para Lisboa. São aproximadamente 500 km. Temos uma previsão meteorológica para o dia da manhã de 90% de chuva, com trovoada. Por isso, a probabilidade de chover amanhã é bastante elevada. Vamos ver como é que corre a viagem até Lisboa. Certamente vai correr bem. Obrigado por assistirem. Deem um like se gostaram do vídeo e subscrevam o canal. Obrigado. Nem um pingo de chuva. Hasta luego. La cámara. Para filmar el trajeto. Había visto arriba, aquí nunca. Sim, Vale. sim. É para. Una imagen muy buena, Sim, sim, sim. tiene que ser. Eu filmo todo mês viagens por el mundo. Eu Sí. filmo e depois ponho em YouTube. De edita y demás. Ah. Bonito. Vale, gracias, hasta luego. Está calor hoy, muy calor en Sí. Córdoba. Y mañana chuva. Mañana lluvia. Nah, Toda Me- España. me voy y no es bueno No, conducir hay a tranquilo. chuva. Muy, Tenemos muy que ir tranquilo. que- Mucho café. Mucha tranquilidad. Que vale, gracias. Hasta luego. No vídeo de hoje vou-vos mostrar o percurso que fiz durante os 5 dias que andei pela Andaluzia. Espero que gostem e que seja esta uma sugestão para vocês passarem uma semaninha na Andaluzia. A Andaluzia tem muitas localidades e muitos sítios para se visitar. Em 5 dias é praticamente impossível visitar e conhecer todos os cantos e recantos da Andaluzia. Por exemplo, eu não fui a Ronda, é um sítio que eu já conheço, mas recomendo vivamente a passarem por Ronda e a ficarem lá uma noite. E fica aqui então a sugestão deste vídeo dos meus 5 dias pela Andaluzia. Primeiro dia, saí de Lisboa em direção aqui à zona de Montemoro Novo. Depois de Montemoro Novo, fiz aqui um bocadinho da Nacional 2, até aqui à zona de Ferreira do Alentejo. Depois aqui na zona de Ferreira do Alentejo apanhei IP8 para Beja e fui e passei aqui
na fronteira de Rosal de la Frontera ou Vila Verde de Ficalho. Foi aqui que eu passei a fronteira para a Espanha. E depois fui aqui pela Aroz, Aracena. Recomendo aqui visitarem as grutas de Aracena, são muito bonitas. Depois fiz esta estrada toda até Sevilha. Bom, o primeiro dia foi este. No segundo dia saí aqui de Sevilha, fui em direção aqui a Utrera. Desci mais um pouco, apanhei aqui a A371 e depois a A373 aqui para a zona de Grazalema, a Serra de Grazalema. Fui aqui a Zara de la Sierra, a Grazalema, a Algodonales, isto é a zona dos povos brancos. Temos aqui a Ronda, eu não fui a Ronda, mas aconselho vocês a irem a Ronda, que é muito bonito, e passarem lá uma noite. Fui aqui também a Setenil de las Bodegas, ok? Que também é muito giro. São umas casas debaixo das pedras. E depois apanhei aqui esta Nacional e fui aqui, acabei o dia aqui em Antequera. E aqui em Antequera visitei aqui o El Torcal, que é aquela serra onde estão umas pedras que parece um cenário de um filme, que é muito giro vocês visitarem. No terceiro dia saí aqui de Antequera, fiz aqui um bocadinho de autovia, depois entrei aqui nestas estradas de montanha em direção à Serra Nevada. Fiz aqui estas estradas que são muito bonitas e depois apanhei aqui mais um bocadinho de autovia em direção aqui ao mar e depois voltei a sair e apanhei aqui e fiz aqui uma espécie de um 8, ok? E visitei aqui toda esta zona, visitei aqui esta localidade de Trevelés, Pampaneira, Soporto do Jar. Esta zona é uma zona muito bonita. Depois voltei aqui a apanhar novamente esta autovia, que é a autovia do Mediterrâneo, que é muito bonita, é a A7, até Roquetas de Mar. De Roquetas de Mar, no quarto dia, fui em direção ao Cabo da Gata. Depois do Cabo da Gata subi aqui, esta zona aqui é o Parque Natural de Níjar e Gata. Depois voltei um bocadinho para trás, fui aqui a Tabernas. Esta zona é o deserto de Tabernas, é muito, muito bonito. Okay? Esta estrada eu não fiz, aqui a Nacional 340, mas é muito bonito. Vai aqui a Lucaena de las Torres. Mas voltei para trás, estava aqui no Cabo da Gata, voltei para trás, aqui esta zona do deserto de Tabernas, que é onde está um mini Hollywood. Depois fiz aqui a A92, fiz aqui esta autovia, okay, até à zona de Guadix. Aqui na zona de Guadix, onde vocês têm o mirador Fim do Mundo, que vale muito a pena vocês lá irem ver. Depois aqui de Guadix, apanhei aqui um bocadinho novamente a autovia, fui até Granada. Ou seja, o quarto dia fiquei em Granada. O quinto dia saí de Granada em direção a Ubeda, que é aqui Ubeda e Baeza, que são duas localidades Património Mundial da Humanidade. Aqui de Baeza apanhei a autovia até Córdoba. Okay? Este foi o quinto dia. O último dia, digamos que é o sexto dia de Córdoba. Já não filmei, não gravei, mas saí de Córdoba e apanhei aqui a Nacional 432. Aliás, eu até aconselho vocês a fazerem este caminho que é o CO 3314, onde está ali a verde. Este percurso é muito bonito, foi o que eu fiz. Aliás, eu até vou aqui sublinhar que é este percurso aqui, ok? Que eu fiz e vale muito a pena, é muito bonito. Depois saí e fiz aqui a Nacional 432 toda até a zona de Zafra. E aqui em Zafra fui apanhar aqui a fronteira em Vila Nova de Alfresno, que é aqui a Mourão, aqui ao pé na zona de Monsaraz. Depois aqui na zona de Monsaraz segui para Évora e Évora, Lisboa. Okay? Esta foi a volta, eu vou-vos mostrar agora assim em grande plano. Esta foi a volta de Lisboa até Sevilha
de Sevilha até ali à zona de Granada, Cabo da Gata, ok? Depois subi até Ubeda, Córdoba, Lisboa. Esta volta foram aproximadamente 2.400 km. Ficou ainda muita coisa para ver, mas pronto, fica a sugestão. Espero que vocês gostem e que eu tenha contribuído para que vocês consigam passar 5 dias engraçados na Andaluzia. Os próximos episódios serão nos arredores de Lisboa, por isso fiquem atentos ao canal, que em breve vão sair os episódios e as sugestões aqui nos arredores de Lisboa. Ok? Obrigado por assistirem, deem like no canal e até à próxima.